Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornada ao 100K. O podcast onde eu te trago insights, sacadas, dicas de como você consegue chegar de forma mais rápida e mais eficiente aos seus 8K de faturamento ao mês dentro da engenharia diagnóstica. Meu nome é Henrique Bosco, sou engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica. E meu nome é Thaís, eu estou aqui como entrevistadora participante aqui do podcast, mas estou aqui só para tirar algumas perguntinhas e respostas aqui que o Henrique não responderia se estivesse sozinho. Bom demais, e qual é o nosso tema de hoje, Thaís? Esse podcast a gente vai falar sobre como um tipo de cliente pode ser um potencial cliente. E esse cliente vai ser o síndico. A gente vai falar como tornar um síndico um potencial cliente para você, engenheiro diagnóstico. Legal, né? Muita gente fica se questionando de síndico, não é, né? É um bom cliente, como abordar? Bacana, é um tema bom, né? Um tema, inclusive, que o pessoal mandou pela caixinha de perguntas. O pessoal te pede muito, exato. Lembrando, né, pessoal, que o nosso podcast, então, assim, ele tá no YouTube, tá nas plataformas de áudio. E se você tá vendo pelo YouTube, você pode comentar aqui embaixo se você gosta, né, do podcast, se tá gostando. Mas também pode comentar assuntos para próximos podcasts que vocês quiserem. Então é assim que a gente sabe que o pessoal tá sugerindo temas lá no Instagram do Henrique também. Fechou. Muito bom. Então, qual que vai ser o começo de tudo? A gente vai falar sobre por que o síndico... Será que ele é realmente um bom cliente? Ele pode ser um potencial cliente? Porque tem muita gente que fala, né, pergunta pra você, Henrique, como que eu trabalho? Como eu abordo um síndico? Como eu posso fazer ele se tornar... Mas será que ele realmente vale a pena como cliente? Total. Acho que esse é um ponto importante da gente pensar, né? Um elemento importante a ser levado em consideração. Será que o síndico é o melhor cliente para investir meu tempo, para investir minha energia? Como engenheiro diagnóstico, será que está aí o ponto? É essa a sacada? Olha, primeiro ponto, né? Eu acho que essa é uma característica essencial para um engenheiro que quer se tornar um engenheiro civil 100K. Tem que saber perceber quais são os principais e os potenciais clientes da sua região. Entender qual a demanda que acontece ali, quem tende a te contratar. Essa é uma característica dos tripulantes do decolle, por exemplo, né? Essa é uma característica que a metodologia passa para eles. Mesmo aqueles que nunca tiveram um cliente começam a entender por que na sua região tal serviço dá mais certo, ou outro serviço funciona melhor. E aí você começa a perceber. Então, primeira coisa, você vai ter que ter uma boa percepção da sua região. É uma região mais verticalizada? Ou, por exemplo, que tem condomínios? Porque se não tem síndico, não tem demanda. Então você precisa ter essa sensibilidade. Será que há aquela demanda? Então, vai ser se a sua região for propensa a isso. Mas, de qualquer forma, né? Síndicos sim costumam ser um ótimo cliente para engenharia diagnóstica. Síndicos costumam ser assim, clientes essenciais ou enfim, clientes importantíssimos. Muitas vezes quando eu vejo, né, existe um exercício que a gente faz com os mentorados de definição do cliente ideal, né, para essa pessoa ter uma pessoa para ela colocar a maior parte das energias, que normalmente é quem vai trazer a maior parte do rendimento dela. E muitos dos exercícios eu observo que são síndicos. Por quê? Porque o síndico é, na verdade, o tomador de decisão para a contratação de um engenheiro diagnóstico em diversos serviços. Uma vistoria de recebimento de áreas comuns de um condomínio de uma construtora, uma inspeção predial, uma consultoria para alguma manifestação patológica que tem no condomínio, laudos de reforma, de acordo com a norma de reforma. Enfim, são muitos serviços que podem ser prestados. Por exemplo, o desenvolvimento de um parecer técnico relacionado à garantia de uma obra. Então, tudo isso é desenvolvido por quem? Por um engenheiro diagnóstico. E isso é definido pelo síndico. Ele é o tomador de decisão para, de fato, ter a contratação do serviço ou não. Ele normalmente, ou pelo menos é quem vai colocar em pauta. Então, sim, o síndico é um potencial cliente. Ele é um potencial parceiro estratégico para um engenheiro diagnóstico. Legal. Então, pelo menos a gente já sabe que vale a pena alocar energia ali nele. Então, vamos tentar conseguir entender um pouquinho melhor como que ele pode se tornar isso, né? O que você falou de tomador de decisão, né? Só antes da gente ir para a próxima pergunta, o que seria isso? O que representa o síndico ser o tomador de decisão de alguma coisa? Legal.
Tá aí outro ponto importante que eu vejo as pessoas perdendo muita energia no momento de prospectar clientes, conseguir fechar novos negócios. As pessoas gastam energia não necessariamente com quem é o tomador de decisão da contratação do serviço ou não. Eu vejo engenheiros diagnósticos gastando muita energia, por exemplo, tentando convencer o zelador de que uma inspeção predial é um bom serviço para aquele prédio. Será que o zelador realmente é a pessoa que vai conseguir fazer aquilo ali fechar? Entendi. Muitas vezes não. Dependendo, nem sempre até um condômino consegue ser esse tomador de decisão. É muito mais estratégico, por exemplo, você conversar isso com o conselho. Ou conversar isso, talvez, com o próprio síndico. Com o próprio síndico. Então, quem é a pessoa que vai colocar isso em pauta? Quem é que vai votar? Quem é que vai conseguir fechar aquele serviço? Isso é muito importante. Se você está gastando a sua energia como tomador de decisão que vai definir se você vai ser contratado ou não. É isso que você tem que ter definido. É isso que você precisa ter muito claro dentro da sua prospecção de clientes. É a mesma coisa, por exemplo, você vai oferecer um outro serviço, uma vistoria cautelar de vizinhança. Para quem que você está oferecendo? É para o engenheiro da obra? Será que o engenheiro da obra é realmente quem consegue fechar esse serviço? Ou tem uma pessoa determinada no setor de qualidade? Ou tem uma pessoa determinada para contratação de serviços terceiros dentro dessa construtora? Como é que funciona? Não que você não deva, né, falar com essas pessoas, é só para onde você vai gastar a sua energia, né? Interessante. Perfeito. Não é que você vai negligenciar os outros contatos ou subestimá-los, mas você, o quê? Sabe que a sua energia máxima, o seu foco deve sim estar nesse próximo tomador. Principalmente tempo, né? Gastar tempo, enfim, ali no final da negociação. Agendamento de reuniões, esse tipo de coisa acaba tendo que ser com esse tomador de decisão. Sim. Então esse é um insight importante para quem está com a gente aí assistindo hoje. Muito importante, porque o tomador de decisão é quem te contrata ou não, né? Exato. Então vai aumentar aí o seu percentual de... Taxa de conversão. Taxa de conversão. Sim. Isso mesmo. E aí, como que faz pra fazer? Então tá bom, a gente já sabe que o síndico é a pessoa certa, ele pode ser um bom cliente, né? Pode ser um potencial cliente e ele é o tomador de decisão de vários serviços de engenharia diagnóstica dentro ali do condomínio. Sim. Como que a pessoa consegue? Então, eu, engenheiro diagnóstico, consigo abordar esse síndico, fazer ele se tornar parceiro. Bom, o primeiro passo é encontrar, né? Não adianta, você tem que encontrar os síndicos da sua região. Então a primeira coisa pra gente pensar aqui é... plantar um síndico. Exato. Onde eles estão, né? Quem são, onde vivem, o que comem. Onde estão? Então você pode ir de forma proativa até as... Boa energia. Vamos voltar. Pausa técnica, então legal, não vamos nem dar break nisso aqui, acho que foi engraçado, vale a pena. Acabou a energia, mas foi só um susto. Cara, vamos lá. Bom demais, vamos continuar. Então, primeira coisa, né? Onde estão esses síndicos? Onde a gente encontra essas pessoas? Então, você pode ir de forma proativa até os condomínios, bater lá, perguntar pelo síndico, é lógico, existem técnicas, estratégias. E a gente está falando de condomínios residenciais? Residenciais, tipo comerciais, não precisa ser isso. Então, um ponto importante. Cuidado para não achar que condomínio é somente um prédio de moradores. Não, um condomínio de escritórios, um condomínio de casas, um condomínio comercial, um condomínio de barracões logísticos. Tudo isso é condomínio. Tem um síndico administrando. Legal. É interessante sim a sua prestação de serviços ali. Legal, então você pode ir de forma proativa até esse síndico, é uma forma. Você pode ir atrás de empresas de gerenciamento condominial, porque normalmente elas vão ter esse relacionamento próximo ao síndico. Você pode ir em empresas de síndicos profissionais, empresas que fornecem esse tipo de síndico para condomínios. Então existem várias formas de você fazê-lo. Você pode procurar por síndicos no LinkedIn, por exemplo. Enfim, existem várias formas. Mas tão ou mais importante do que só localizar esses síndicos, está em quais síndicos localizar, né? Isso faz muita diferença. Quem é o seu síndico ideal? Por quê? Quais serviços você presta, Thaís? Quais serviços você vai estar prestando? Porque não adianta, se você falar, eu presto qualquer tipo de serviço, será que você presta realmente com qualidade? Será que você realmente vai conseguir prestar serviços que solucionem problemas desse síndico?
Então você vai ter, né, uma das coisas que eu faço muitos mentorados desenvolverem é essa percepção. Quais são os meus melhores serviços? Quais são os serviços que eu vou conseguir me destacar? Mesmo que você ainda não tenha feito nenhum. Ou que eu tô me organizando, né, planejando pra para prestar. Quais são os serviços que você quer que a sua empresa se destaque por prestar? Então, quem são esses clientes ideais? Quem são esses síndicos ideais? Então, isso é muito importante. E aí, depois que você consegue localizar síndicos, peneirar eles e selecionar aqueles que mais se encaixam, cai para outro ponto. Que é o quê? Como abordar esses síndicos de forma eficiente. Para fazer esses síndicos de fato te contratarem pelo seu serviço. Fazer eles desejarem você, fazer eles fecharem. Porque de nada adianta você fazer 60 ligações e ninguém fechar com você. Um monte de abordagem e ter zero retorno. O que é super comum, diga-se de passagem, né? E o que também leva você a pelo menos pensar, se você tá fazendo isso, gente, tá errado. Porque errado. você tá gastando muita energia e não tá tendo nenhum 1% de fechamento, tá errado. Não tem nem como, né? Tá errado. E é super legal, porque eu vejo isso de forma muito comum quando as pessoas entram no Decore. Henrique, já tentei, já mandei vários orçamentos, já tentei achar vários clientes e eles não fecham. Sabe por que eles não fecham? Porque o engenheiro não sabe vender. Engenheiro civil não é treinado para vender. Engenheiro civil não aprende venda na faculdade, engenheiro civil não aprende venda no estágio, engenheiro civil não aprende venda nem sequer no trabalho. Eu vejo engenheiros de 30, 40 anos muito experientes que têm medo de sair das construtoras que eles estão ganhando 4, 5 mil reais porque eles têm medo de não conseguir clientes, não saber vender. Então um ponto chave, um ponto de virada, sim, tá em aprender as técnicas certas de venda, técnicas certas de abordagem com o cliente, para fazer ele de fato se interessar pela sua oferta, pelo seu serviço e acabar te contratando. Entendi. E aí, mas como que você fala, né? Qual que é a técnica aí para conseguir vender para esse síndico? Legal. Bom, vou tentar fazer uma análise aqui, então vou tentar fazer uma comparação para deixar isso mais claro. Mas pensa aqui comigo, pensa comigo. Com certeza você já deve ter vivido isso, o pessoal que está assistindo a gente já deve ter vivido isso. Imagina aqui, você foi na praia, aí passa um ambulante, antes mesmo dele te oferecer aquilo que ele tem para vender, você fala, não, obrigado. Você agradece e passa. Ou uma pessoa que você está, não sei, numa feira, no centro da cidade, calçadão do centro da cidade, super comum isso acontecer. Mesmo a pessoa te abordar, você, não, obrigado. Você já agradece e rejeita aquela proposta de venda antes mesmo de você saber o que é. Por que que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por um motivo. Porque essa pessoa, né, você tem a percepção dessa pessoa de que ela está ali para pegar o seu dinheiro. Que ela tem muito pouco a te oferecer no sentido de vantagem e que o objetivo dela simplesmente é captar o seu dinheiro. E não resolver algum problema seu. Você não está interessada, né? Exato, você nem está buscando por aquilo, então ela está te oferecendo provavelmente algo que você não quer. Ela, inclusive, está atrapalhando o seu dia. Muitas vezes você tem essa percepção de, nossa, que incômodo. Que é que nem aquelas ligações que nós recebemos muitas vezes de call center oferecendo um plano de telefone que você não pediu, que você nem queria. Você fala assim, olha, desculpa, eu estou ocupado. Não quero. Entendi. E aí você até se incomoda com a pessoa de se insistir. E a maior parte dos engenheiros acaba fazendo isso. Chega no condomínio e fala assim, oi, tudo bem? Vim aqui te oferecer uma inspeção predial. O síndico vai olhar pra você, com licença. Obrigado. Puta, perdi meu tempo só pra te ouvir falar, te oferecer um serviço que eu não... Nem sabia que existia. Não tô... Porque a maior parte dos síndicos nem sabe que existe boa parte dos nossos serviços. Entendi. E aí a única saída, a única percepção possível é o quê? Ele achar que você tá ali só tomando o tempo dele. Ou querendo pegar o dinheiro dele. Entendi. Você não tá ali para solucionar um problema de fato. Cara, muito bom mesmo. Mas aí, então, a gente tá falando de uma técnica aí de venda para o síndico, né? De você abordar, então, olhar esse serviço de uma forma diferente, né? E que você tá falando, faça isso com ferramentas de abordagem do síndico, né? Você aborda o síndico de uma maneira, sim, oferece o serviço de uma maneira que ele queira, certo? Certo. Mas se ele não sabe, ele não conhece às vezes o serviço,
ele não sabe por que você tá lá. Como que você vende isso? Boa. Eu acho que, primeiro, esse é um ponto importante, né? A gente tem que entender que o laudo, o serviço do engenheiro diagnóstico, ele só é uma ferramenta. Uma ferramenta que tem um grande objetivo. Solucionar um problema do cliente. Tá. Solucionar um problema desse síndico. A gente tem que ter isso muito claro, que está muito óbvio na nossa mente. É simples, né? Por quê? Porque o síndico não quer saber como você vai resolver. Ele quer que seja resolvido. Então, para esse síndico se tornar o seu parceiro, você tem que mostrar isso para ele. Tem que Mostrar para esse potencial cliente que ele tem um problema. Mostrar para esse potencial cliente o problema que ele tem e que você é a solução. Você está ali simplesmente para solucionar determinado problema. Entendi. O seu laudo é só uma forma de fazer isso. Deixa eu usar aqui uma comparação. Se você chega numa academia, você quer emagrecer, você quer perder peso, correr 30 minutos de esteira, fazer 200 abdominais, fazer 50 agachamentos, é só uma ferramenta, uma forma de resolver um problema seu, que é um excesso de peso, para chegar na solução que é um bom corpo para você ir para a praia no verão, por exemplo. Você não vai para academia buscando de fato o agachamento, o abdominal. Não vai mesmo, viu? Se a gente for pra academia, nossa senhora, é tão difícil. Não vai. Tanto que você chega lá e você pergunta pro camarada que faz sua ficha. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Se eu te falar pra correr na esteira ou te falar pra andar de bicicleta, você vai perguntar, é isso que vai me fazer emagrecer? Então é isso que eu vou fazer. Percebe? Sim. Então, um personal trainer que chega pra você e fala assim, eu vou te fazer você executar 500 abdominais, dificilmente ele vai ter êxito em conseguir mais clientes. Esse personal, ele na verdade tem que falar o quê? Eu vou conseguir te fazer ter um abdômen trincado até o final do verão. Ou melhor, até o início do verão. Até o início do verão. As pessoas realmente almejam. No final do verão. No final do verão é mais difícil. A cervejinha já tomou esse resultado. Mas tá percebendo? Entendi. Tá aí. Então vender de uma outra forma, né? Exato. Então, para conseguir fazer esses síndicos de fato se tornarem bons clientes, clientes ideais seus, você tem que entender qual é a barriga sarada que ele está buscando. Qual é esse ponto que ele está almejando dentro da minha metodologia do Decore? Eu chamo isso de aspiração. Qual é a aspiração que o seu cliente está determinando ali? O que ele tanto está buscando? O que o seu síndico está com problema? Porque a aspiração vem a partir de um problema. Eu tô com sobrepeso, eu tô com uma pochetezinha a mais sobrando aqui. Poxa, mas é por isso que eu quero a barriga de tanquinho. Entendi. Eu quero ficar bonito. Poxa, eu tô com um problema de falta de fluxo de caixa no meu condomínio. Pô, então o que você quer? Você quer um caixa sadio. Você quer a manutenção em dia sem faltar dinheiro. Você quer ter dinheiro para conseguir executar. E às vezes o síndico nem sabe que isso é possível, né? Nem sabe que isso é possível, nem como fazê-lo. Tá percebendo? Então, na verdade, o que você vende pro síndico é isso. Olha, um fluxo de caixa sadio. Um fundo de reserva. A possibilidade disso acontecer. Poxa, Henrique, eu tô com um monte de anomalia aqui no meu prédio. Aí você verifica que o prédio está dentro de garantia ainda, que você consegue recorrer isso pelo manual do proprietário, pelo Código de Defesa do Consumidor. Você não vai vender uma vistoria do prédio. Você vai vender a solução daquelas manifestações patológicas que tem lá. E aí sim, o síndico vai se interessar. Se isso chama vistoria em garantia, ele está pouco interessado. E aí que está o erro. Porque nós vendemos laudo, no modo geral. E ninguém quer laudo. Eu nunca encontrei um louco, um lunático, que chega para mim e fala assim, Henrique, eu sonho com você me entregar um laudo desse tamanho de 500 páginas. Não tem. Qual o objetivo, né? Pra quê? Pra que isso vai... E também esse objetivo e essa... alcançar a aspiração do cliente, isso também valoriza, né, o seu serviço. Você consegue... como o Henrique que eu vou cobrar mais de 8 mil reais em um laudo? Porque o laudo não é simplesmente o laudo. Né? Que tá. O laudo resolve uma dor muito maior. Se a dor custa 20 mil reais, você pode cobrar mais caro. Total. Tá aí então, né? Na verdade, um próximo possível tema. Agregar valor, né? Como é que você consegue? Enquanto você antes cobrava 1.000, agora você cobra 5.000 no mesmo laudo. No mesmo serviço. Como você
vende Fora a esse crença serviço. limitante, né? Que a gente já falou Aí tem alguma várias, vez aqui no aí tem podcast. várias. Pode procurar aí, pessoal. Tem várias. Mas como você consegue? Porque tá aí uma chavinha de virada, né? É. Você tá levando o mesmo tempo para fazer o mesmo serviço para o mesmo cliente. Só que você está faturando 3, 4, 5, 6 vezes mais. E a qualidade, né, do serviço, você pode... Como você tem mais tempo, tem maior remuneração por hora, você se dá o luxo de dar um serviço de melhor qualidade. E eu acho assim, entender a aspiração daquilo, né, o objetivo daquele laudo, que aquilo é o mais importante, faz você entregar o seu trabalho de uma forma melhor, né? Porque com certeza. Se você faz simplesmente um laudo falando, não, eu tenho que analisar tudo tecnicamente aqui, escrever tudo tecnicamente, e aí às vezes o cliente pega o laudo na mão e fala, mas tá bom, mas o que eu faço com isso aqui? Como que isso vai resolver o meu problema, né? Boa. Então assim, às vezes, então eu tenho a parte técnica, mas talvez uma conclusão melhor, ou uma explicação, ou uma reunião de apresentação para o cliente, explica para ele, olha, você pega agora esse laudo e vai aqui, e isso vai resolver o seu problema. Isso, às vezes é tipo uma frase, uma reunião aí de meia hora 20 que minutos, meia hora, muda você o muda seu completamente. serviço, né? Total. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, tá? Dos tripulantes, do Decolle, né? Dos nossos mentorados. É o quê? Eles virarem especialistas em descobrir o que o cliente de fato está desejando. O que ele tanto almeja, qual é a aspiração. Entendi. Porque aí eles conseguem vender melhor, prestar um serviço melhor e fazer uma entrega melhor. Consequentemente, eles têm clientes mais satisfeitos, que pagam mais, que recomendam. Então, tudo isso vira uma bola de neve para os resultados que eles colhem. Então, não é à toa. É metodologia, de fato. É saber fazer isso de forma mais harmônica, mais eficiente. Entendi. E só um adendo. Os tripulantes aí, né, do Decolle, todos eles já têm a base técnica ou tem gente que entra cru e você ensina a base técnica lá dentro? Sendo muito honesto, a grande maioria entra cru. A grande maioria entra legal. cru. Porque não tá no quanto você já sabe. É bom, poxa, tem tripulante lá no Decolle que já tem mestrado. Só que não conseguia antes ter resultado. Por quê? Porque não sabia fazer essa prospecção de forma eficiente. Entendi. Não sabia nem quem era o cliente ideal dele. A chance de que o pessoal que está assistindo a gente até hoje não sabe quem é o cliente ideal. Talvez tenha escutado isso pela primeira vez agora. E ó, se você está escutando isso pela primeira vez agora, mexe o corpo aí, porque você tá deixando dinheiro na mesa. Sim. Tem que saber quem é o cliente E ideal. às vezes tem gente que até sabe, né? Eu, por muito tempo, eu soube, mas não aplicava na prática aquilo, porque a gente vai jogando pra frente, né? Cuidado também em saber definir bem quem é esse cliente. Exato. Tem exercício lá exatamente explicando isso. Então, eles se tornam grandes especialistas nisso. Em definir quais são as dificuldades, quais são as aspirações e como levar o cliente de um ponto ao outro dentro da nossa metodologia. E eu acho que é por isso que eles têm tanto resultado, para ser bem honesto. Que legal. Gente, e aí o que o pessoal, resumindo então esse podcast aqui sobre síndicos e como fazer ele se tornar um potencial cliente, o que o pessoal pode levar desse podcast? Olha, para mim, né, o mais importante aqui que a gente falou várias coisas ao longo do nosso podcast, mas é pensar o quê? Se a sua região tem de fato uma demanda por síndico, se sim, quais são os síndicos que de fato estão relacionados com o serviço que você deseja prestar, o seu serviço ideal, se eles são dentro, né? Nem todos os síndicos vão ter os mesmos serviços, não é para todos os síndicos que você presta. Exato, para quais síndicos você está prospectando? Um prédio novo, um prédio antigo, enfim, já tem diferença. Muita diferença. Muita diferença. E aí, aprender a abordar de forma eficiente. Você tem que conseguir abordar focando nisso que a gente já falou aqui hoje. Que é o quê? Descobrir quais as dificuldades, descobrir quais as aspirações. Lembre-se sempre, né? O seu laudo, na verdade, é só um meio de transporte, é uma ferramenta para tornar o resultado que o seu cliente busca em realidade. Sim. Muito bom, muito bom. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente já estava há uma semana e pouquinho aí sem podcast, então a gente voltou com tudo, que até agora não tínhamos dado esse break aí de podcast. Então assim, se você tá ouvindo a gente, se você tá assistindo no YouTube, você clica em gostei, ativa o sininho, porque a gente posta toda semana um episódio aqui, então você vai ser avisado de quando a gente postar. E fora os episódios de podcast, tem muito conteúdo que a gente posta aqui na rede social também.
Se você está ouvindo a gente, indo para o trabalho aí, no carro, enfim, tem que tirar um screenshot, marcar o Henrique e falar aí qual que foi o insight, o que você aprendeu com esse podcast, se gostou, e também sugerir temas para o próximo podcast. Total, marca lá no Instagram, henriquebosco.eng. Vemos vocês no nosso próximo episódio do podcast, para vocês pegarem insights, sacadas, como conseguir de fato viver da engenharia diagnóstica faturando mais de 8.000 ao mês dentro desse nicho da engenharia civil. Um abraço e bora decolar!